Então, vamos lá. Hoje nós vamos começar agora a estudar os tipos de funções, tá? Então, nós vamos ter a função afim, que vai ser a primeira que a gente vai estudar, função quadrática, função exponencial, função logarítmica, tá? E no segundo ano a gente estuda as funções trigonométricas e assim vai. Então, deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. A gente vai ver hoje a função afim. Então, aí tem algumas situações, problemas, que definem uma função afim, ok? Então, a primeira situação. Um eletricista cobra R$60 para se deslocar até a casa de um cliente, acrescidos de R$40 por cada hora de serviço prestado na residência. Gente, então qual que é o valor que o eletricista vai receber? O valor que ele vai receber depende do quê? Do número de horas que ele fica na residência, né? Eu sei que ele ganha R$60 só de chegar lá, né? Sem trabalhar nada, ele tem que ganhar R$60. Só que para cada hora trabalhada, ele ganha mais R$40. Então, ele ganha 60 mais 40 vezes o número de horas trabalhadas, que é H. Ok? Então, essa é a expressão que define o valor que ele vai ter que receber, e a gente vê que esse valor depende do número de horas que ele trabalha. Ok? Então, se ele trabalhar 1 hora, ele vai ganhar R$100. Se ele trabalhar 2 horas, ele vai ganhar 60 mais 80, 140. Se ele trabalhar 3 horas, 60 mais 120, 180. Ok? Segundo caso. Durante um campeonato de futebol, cada clube tem uma premiação garantida de R$800 mil pela participação. Além disso, para cada ponto conquistado no torneio, o clube fará jus a mais R$50 mil. Então, qual que é o valor que o clube vai receber? Vou chamar de ganho do clube. O ganho do clube depende do número de pontos que ele fizer, não é isso? Eu sei que se ele fizer 0 pontos, ele ganha 800 mil. Então, 800 mil o clube já tem. Mas, para cada ponto que ele fizer, ele tem R$50 mil. Ok? Então, ele vai ter 50 mil vezes a quantidade de pontos que ele fizer. Então, essa é a expressão do ganho do clube. Tá claro, galera? Sim. Terceira situação. Após parar de utilizar sua conta bancária e simplesmente esquecer R$240 em um determinado banco, um cliente passou a ser cobrado mensalmente em R$12 relativo à taxa de manutenção dessa conta. Qual que vai ser o saldo do cliente nesse banco? Vamos chamar assim, o saldo do cliente depende do quê? Da quantidade de meses que esse dinheiro está na conta, né? Então, vou colocar o saldo está em função de meses. Qual que vai ser o saldo dele? Ele tinha esquecido R$240 e para cada mês que passa vai descontar R$12. Então, menos 12 vezes a quantidade de meses que ele ficou. Ok? Tá claro isso aí? Tá sim, professor. E nossa última situação é o preço do pão em uma determinada padaria é de R$9 por quilograma. Ou seja, o preço do pão depende da quantidade de quilos que eu compro. E quanto que é o quilograma? R$9. Então, vai ser 9 vezes a quantidade de quilos. Ok? Bom, galera, aqui a gente esboçou, então, 4 situações que descrevem funções de primeiro grau, né? Se eu escrevesse isso aqui assim, ó, aqui eu quis entrar dentro do... Só passar esse extrator, passar aqui. Aqui eu quis entrar dentro do problema, mas eu poderia mudar as variáveis. Ao invés de colocar VH, eu poderia colocar f de x igual a 40x mais 60. Só trocando a variável v por f e h por x. Aqui é a mesma coisa. Poderia escrever
f de x igual a 50.000x mais 800.000. Aqui é a mesma coisa, eu poderia escrever f de x igual a menos 12x mais 240. E aqui é a mesma coisa, eu poderia escrever f de x igual a 9x. Né? Todas essas situações descrevem uma função de primeiro grau, ok? Uma função de grau 1, porque a maior variável do x aqui é 1. Ó. Funções de grau 1 podem ser chamadas de função afim, ok? Função afim ou função de primeiro grau é a mesma coisa. E todas elas vão ter essa carinha aqui, ó. F de x igual a ax, um número, vezes o x, mais um outro número, b. Ok? Deixa eu passar aqui no próximo que a gente vai definir. Olha lá, então, ó, qual que é a definição? A função f de x igual a x mais b, em que a e b são constantes reais, números reais, é denominada função afim. As 4 situações da seção anterior determinam funções desse tipo. Então, ó, o coeficiente A é o coeficiente sempre que acompanha a variável e o coeficiente B é o coeficiente independente. Então, vamos ver nos nossos casos. A primeira situação, 40x mais 60. Quem é o A? O A é aquele que acompanha o x, 40. Quem é o B? O B é o termo que está sozinho, 60. Ok? Na segunda situação, 5.000x mais 800.000. Quem é o A? Desculpa, 50.000. O A é quem acompanha o x, 50.000. O B é o termo independente, 800.000. Terceira situação, menos 12x mais 240. O A é quem acompanha x, menos 12. O B é 240. Ok? Última situação, f de x igual a 9x. O A é quem acompanha x igual a 9 e o B é igual a 0, né? Porque não aparece o B aqui. Então, aqui fala, as funções em que B é igual a 0, como é o caso do último exemplo, são uma função particular e são chamadas de função linear. Então, se zerou a função do tipo f de x igual a ax, é chamada de função linear, porque não tem o B. O B é 0. Galera, existe uma função que é a função constante, que é quando A é igual a 0. Se eu pego f de x igual a B, tomo A igual a 0. Essas funções vão ter bibliografias que vão chamar elas de função afim, e vão ter bibliografias que não vão chamar, tá? Aí, mas não precisa se preocupar com isso, não. Isso aqui é uma reta, tá? E uma reta constante no plano cartesiano. E aí, tanto faz a gente chamar de função afim ou não chamar de função afim. Ok? Tudo bem até aí, gente? Os coeficientes A e B, o reconhecimento deles? Tá tudo bem, professor. Então, vamos para o próximo. Então, vamos lá. Uma coisa importante que a gente tem que saber sobre a função afim, que tem a ver com a sua definição, a função afim ela é uma função definida dos números reais, ok? O domínio dela é o conjunto dos números reais e o contradomínio também é o conjunto dos números reais. Então, é toda função que tem essa cara, f de x igual a x mais b. Esse A e esse B, eles recebem um nome, tá? O A é chamado de taxa de variação da função. Em muitas bibliografias, vocês vão ver esse nome como coeficiente angular. O nome ele faz muito sentido quando a gente está estudando geometria analítica, que tem a ver com ângulo. Tá? Mas no caso que a gente está estudando função, a ideia de taxa de variação é mais aplicável. Tá? Mas vocês vão encontrar, a maioria dos livros que vocês pegarem, inclusive no nosso material bibliográfico, vocês vão encontrar coeficiente angular para esse nome do A aí. Tá? E o B, eu gosto de chamar ele de valor inicial. Por que valor inicial? Porque quando x é 0 que eu tenho B, ok? Mas o que vocês vão encontrar nas bibliografias? Coeficiente linear. Ok? Então, esses dois nomes vão aparecer mais. Coeficiente linear, coeficiente angular. Coeficiente angular é aquele que acompanha o x,
coeficiente linear é aquele que está sozinho. Uma coisa importante acerca da função afim é sobre o seu gráfico. Isso aqui eu vou dar como um teorema, mas isso aqui é demonstrável, tá? O gráfico da função f de x igual a x mais b, né, o gráfico da função afim, é uma reta. É sempre uma reta, tá? Então, ele pode aparecer de algumas formas. Ó, essa reta, ela pode vir assim. Opa. Essa reta, ela pode vir assim. Ela pode vir assim. E esse caso que eu falei com vocês, que a gente pode não considerar ou não considerar uma função afim. Tá? Esse caso em que a reta é constante. Aqui depende, tá? Vou colocar uma interrogação. Agora, isso aqui não é uma função afim, tá, gente? Opa. Apesar de ser uma reta, não é uma função afim. Esse caso. Tá? Essa reta amarela não descreve uma função afim, porque isso aqui nem é função. Lembram? Se eu traço uma reta vertical aqui, ó, vai tocar em vários pontos do gráfico. Isso aqui não é função. Então, a função afim, em geral, vai aparecer nesses dois casos. Quando B é zero, quando a gente tem uma função que a gente chamou de linear lá, né? Lembra aquela função que a gente chamou de linear? Essa função, ela pode ser, ela vai passar pela origem desse plano, ou assim, ou assim. Ok? Essas funções aqui são funções lineares. A função linear sempre passa pela origem. Essas outras aqui não. Tá? Então, vamos estudar uma função. Vamos estudar como que eu faço para determinar quem é o coeficiente angular e quem é o coeficiente linear de uma função. Vou pegar uma função aqui, tá? Qualquer. Um gráfico, na verdade. Vou pegar 2 pontos desse gráfico. Vou pegar esse ponto aqui, que eu vou chamar de x1, y1. Eu vou pegar esse ponto aqui, que eu vou chamar de x2, y2. Gente, por definição, o coeficiente angular que a gente chamou de A é a tangente do ângulo de inclinação da reta. Tangente de alfa. Quem que eu estou chamando de alfa? Estou chamando de alfa isso aqui, ó. Bom, a gente pode olhar assim ou pode olhar a ideia de taxa de variação. O que é taxa de variação de uma função? Eu vou olhar pela ideia de taxa de variação. Isso aqui é interessante lá no Geometria Analítica. Bom, o que é taxa de variação? Taxa de variação da função. A gente viu que a taxa de variação é o coeficiente A. Né? Cadê? Aqui, ó, o coeficiente A é a taxa de variação da função. O que é taxa de variação de uma função? É o quanto essa função varia à medida que o x está variando. Toda vez que a gente fala em função, a gente fala em y, lembram disso? Então, a taxa de variação de uma função, ela é calculada da seguinte forma. Ela é a variação da função, a variação que a função recebe, o ΔY, sobre a variação do x. O quanto o y cresce ou decresce à medida que o x cresce ou decresce. Isso aqui que é a taxa de variação, tá? Então, o que é esse ΔY e esse ΔX? A igual. ΔY é a variação do y. Então, vou chamar de y2 menos y1. Ok? O que é o ΔX?
O ΔX é a variação do x. x2 menos x. Então, nesse caso, se a gente tem dois pontos do gráfico, né? Eu estou pegando aqui um ponto P1, x1, y1, e um ponto P2, x2, y2. Se eu tenho dois pontos do gráfico, aqui está um jeito de eu calcular quem é o seu coeficiente angular dessa reta. Basta fazer a variação do y, o quanto o y está variando, pela variação do x. Bom, esse é o coeficiente angular. Daqui a pouco eu faço um exemplo, vocês vão entender mais. Quem é o coeficiente linear, o b? Note que a função é f de x igual a x mais b, correto? Tomo x igual a zero, eu fico com f de x igual a b. Então, b é o valor da função quando o y é zero. Desculpa, quando o x é zero. Então, quando o x é zero, eu tenho a função valendo b. Então, o ponto 0b pertence ao gráfico de f. E onde que está esse ponto? Quando o x é zero, a gente está sobre o eixo y, né? Então, o ponto em que o gráfico corta o eixo y é o valor de b, ok? Então, o coeficiente linear é aquele valor em que a reta corta o eixo y. Vamos fazer exemplos agora? Quero pegar a função f de x igual a 2x mais 3. Isso aqui é uma função afim, com o a valendo 2 e o b valendo 3. Eu quero desenhar o gráfico dessa função. Como que eu poderia fazer? Vamos lá. Eu poderia dar pontos, né? Eu poderia fazer uma tabelinha. Eu vou dando valores para x e encontrando o y. X, f de x. Bom, se o x for 0, o valor aqui vai dar 2 vezes 0, 0, mais 3, 3. Se o x for 1, 2 vezes 1, 2, mais 3, 5. Se o x for menos 1, por exemplo, fica 2 vezes menos 1, menos 2, mais 3, 1. Então, só substituindo o valor de x e calculando o valor de f. Bom, como a gente sabe que o gráfico disso é uma reta, 2 pontos são suficientes para determinar uma reta. Então, não precisa ficar listando aquele tanto de ponto, não. Vou marcar esses pontos aqui. Ó, 0 de x com 3 de y. É um ponto. Aqui. 1 de x com 5 de y. É um outro ponto. Depois, menos 1 de x com 1 de y. Menos 1 de x com 1 de y. Tá aqui. Então, pronto. Esse é o gráfico. Passa por esses 3 pontos. Esse é o gráfico dessa função. Ok. Vamos pegar um outro exemplo. Suponha que eu dei esse gráfico aqui, ó. Esse aqui é o ponto 2, 3. Esse aqui é o ponto menos 3, 5. Eu quero descobrir quem que é a função que descreve essa reta. Como que eu vou fazer? Vamos colocar os pontos aqui. O ponto P é o ponto x2, y3. O ponto Q é o ponto x menos 3 e y5. Como que eu descubro quem que é a função? Eu sei que essa função é do tipo f de x igual a x mais b, porque é uma reta. Mas vamos calcular quem é o a e o b, então. A gente viu que o a é a taxa de variação, né? É a variação do y pela variação do x. Então, quem que é a variação do y? 5. O y está variando de 5 até 3. Então, é 5 menos 3. Quem é a variação do x? Menos 3 até 2. Então, é menos 3, menos 2.
Então, aqui fica 2 por menos 5, que é menos 2/5. Esse é o valor do A. Então, o A eu calculo só fazendo isso, variação do Y por variação do X. Quem é o valor do B? Note que nossa função agora está assim, ó, f de x igual a ax, só que o A é 2/5, mais o B. O B é exatamente esse ponto aqui que toca o eixo Y. A gente viu que isso aqui é o B. No entanto, eu não tenho esse valor, vou ter que descobrir. O que eu posso fazer para descobrir? Eu venho aqui e substituo, por exemplo, o ponto P. Então, substituindo esse ponto P, o que a gente vai ter? O ponto P é o ponto 2, 3. Então, quando x é 2, de x é 3. Então, fica 3 igual a menos 2/5 de x, que é 2, mais o B. Daqui sai o valor de B. 3 igual a menos 4/5 mais B. Então, o nosso B, passando esse 4/5 negativo para lá, é 3 mais 4/5. 3 mais 4/5 é 5 vezes 3, 15, mais 4, 19, 19/5. Então, pronto, encontramos quem é a nossa função f. Nossa função f de x é menos 2/5 de x mais 19/5. Um outro jeito de eu... Então, esse é um jeito de determinar uma função dados 2 pontos, tá? Um outro jeito de eu determinar a função, vou pegar um outro exemplo aqui. Vou pegar alguns pontos aqui, ó. 3 e 2, 6, 6 e menos 1. Ok? Então, eu tenho o ponto P e o ponto Q. Ponto P, 3, 2. Ponto Q, 6 e menos 1. Como que eu posso determinar um outro jeito de determinar a função? Eu sei que a função é descrita da forma f de x igual a x mais b. Eu posso substituir os pontos P aqui, ó, igual a gente já fez algumas vezes. Ponto P, ele fala que quando x é 3, o y é 2. O f de x é 2. Então, vai ser 2 igual a vezes o x, que é 3, mais o b. Substituindo o ponto Q agora. O ponto Q fala para a gente que quando x é 6, o f de x é menos 1. Então, fica menos 1 igual a vezes o x, que é 6, mais b. Então, aqui a gente tem duas equações. Ó. Podemos montar um sistema. 3a mais b igual a 2 e 6a mais b igual a menos 1. Temos um sisteminha aí, ó. 3a mais b igual a 2, 6a mais b igual a menos 1. Sistema fácil de resolver, basta subtrair as duas equações. Vou subtrair de cima para baixo, tá? 6a de baixo para cima. 6a menos 3a é 3a. b menos b vai embora. Menos 1 menos 2 é menos 3. Então, o nosso a é menos 3 por 3, nosso a é menos 1. Ok? Quem quer o b? Basta eu voltar e substituir aqui para um valor de a. 3 vezes o a, que é menos 1, mais b igual a 2. Então, menos 3 mais b é 2. Nosso b é 5. Então, a função f de x é menos x, menos 1x, que é o a, mais o b, que é 5. Então, é um outro jeito de determinar a função. O 5 está aqui, ó. Bom, olha aqui. Essa função, a gente viu que ela é uma função decrescente, né? Ela decresce. Qual que é o valor de a dela? O valor de a dela é o menos 1, deu um número negativo. Olha para essa função.
também decrescente, concorda? Qual que é o valor de A dela? Deu um número negativo também, menos 2/5. Ô, professor, Oi. é o valor de A, então, que determina se a função é positiva ou negativa? Vou voltar lá. Vai ser. Olha aqui. Olha essa função, ela é crescente, não é? Qual que é o valor de A dela? 2, positivo. Então, a gente pode falar isso, tá? Seja, então, a função, seja f de x igual a x mais b, a função afim. Se o coeficiente angular ou a taxa de variação da função for positiva, a função é crescente. Se a taxa de variação for negativa, a função é decrescente. E se a taxa de variação for igual a zero, a gente tem uma função constante. Então, algo assim, ó. Crescente, a gente já viu, é algo que vai crescer assim. Decrescente, algo que decresce. Constante, algo que fica constante. Ok? Então, o A que determina esse comportamento da função, se ela é crescente ou decrescente. Olha aqui, tem um jeito também legal de achar o A, quer ver? O B é super fácil de achar. O B é 3. Como é que a gente pode achar o A? Olhando para a variação da função. Olha aqui, pega o zero aqui. Qual que foi a variação que o x teve aqui? De quanto o x variou de 0 a 1, gente? Hein, pessoal? O quê? Qual que é a variação do x de 0 até 1? Ah, infinito, né? Não, a variação. O x varia de 0 até 1, ele variou de quanto, gente? É 1. De 1. X variou de 1. Quando o x variou de 1, qual que foi a variação da função? A função, quando o x é 0, ele é 3. Quando 1 é 1, é 5. De quanto variou a função de 3 a 5? 2. 2, não é? Aqui, ó, esse é o valor de A. Eu falei com vocês que o A era a taxa de variação. Então, o A também é a variação que o Y tem quando eu dou a variação de uma unidade no X. Ok? Vamos pegar outro exemplo aqui. Aqui eu não tenho variação de uma unidade. Eu tenho variação de 2 unidades, né? Olha aqui. Ah, mas aqui a gente não tem o B. Vai ter que pegar. Eu tenho a variação de quantas unidades aqui? Eu conheço o ponto P e o ponto Q. Eu tenho a variação de quantas unidades no X? Menos 3. Menos 2. Quanto? Menos 1. Quanto que vale esse tamanho aqui, gente? Aí vai ser menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Aí variou 5, né? 5, né? Essa variação é 5. 3 aqui mais 2, 5. Vamos ver qual que foi a variação do X. A variação do Y, desculpa, no ponto Q era 5, no ponto P é 3. A variação é essa aqui. Qual que é essa variação? 2, não é? Essa função é crescente ou decrescente? Crescente. Crescente? Ela cresce ou decresce? Decresce. Decresce. Então, o A é exatamente isso que a gente viu, ó. A variação do Y, que é 2, pela variação do X, que é 5. No entanto, ela é decrescente, é menos 2/5. É o que a gente obteve aqui, ó. Ok? Ok. Mesmo esse caso aqui, ó. Qual que foi a variação do X aqui? De 3 a 6 varia de quanto? 3. 3.
E a variação do y foi aqui, né? De 2 a 5. Qual que é a variação de 2 a 5? 3 também. 3 também. Então, o a é a variação do y, que foi 3, pela variação do x, que é 5. 1. Só que essa função é decrescente, então é menos 1. É um outro jeito de ver também quem é o a no gráfico, ok? Fazendo a variação. Assim é mais rápido, né? Ok. Deixa eu entrar lá no GTMAT e ver... Aqui no GTMAT, galera, olha aí. Tem várias coisas, né? Situação, problema, taxa de variação, coeficiente angular e linear, determinação da função. Praticamente, a gente já fez tudo isso aqui, do item 1.3 ao item 1.4. O que falta fazer é raízes, estudos de sinal e inequações, tá? Deixa eu pegar alguma questão aqui. Bom, vou resolver essa questão aqui com vocês, ó. Assim. Olha aí. Segundo a ONU, a população da Terra atingiu marca de 7,2 bilhões de habitantes em 2013. Dados publicados no estudo Perspectivas de População Mundial. De acordo com as projeções de crescimento... Deixa esse caminhão passar aqui. Esse trator. Então, de acordo com as projeções de crescimento demográfico, seremos 8,1 bilhões de habitantes em 2025 e 9,6 bilhões de habitantes em 2050. Supondo que a partir de 2025 a população mundial crescerá linearmente, isso é uma informação importante. Na hora que ele fala isso, ele está falando que o que modela o crescimento é uma função afim, ok? A expressão que representará o total de habitantes H em bilhões de pessoas em função do número de anos A é... Então, vamos lá, gente. A gente tem que considerar o momento em que a população crescerá linearmente, que é a partir de 2025. Eu sei que em 2025, no ano de 2025, a população é de 8,1 bilhões. Então, a gente pode colocar um ponto aqui, ó. Um ponto P, no ano de 2025, a população é de 8,1 bilhões de habitantes. Então, aqui é o ano e aqui é a quantidade de habitantes H. Qual que é um outro ponto que a gente tem? Que em 2050, a população é de 9,6. 2050, a população é de 9,6. Como eu sei que isso cresce linearmente, isso é uma função afim. Podemos, então, descobrir quem é o A e o B. Quem é o A? O A a gente já viu, que é a variação do Y, então 9,6 menos 8,1, pela variação do X, 2050 menos 2025. 9,6 menos 8,1 é 1,5. 2050 por 2025 é 25. Vamos fazer essa conta aqui, então. Quanto que é 1,5 por 25? Vou multiplicar por 10 aqui, para tirar essa vírgula. 15 por 250. Agora eu vou simplificar por 5. 3 por 50. Ok? 3 por 50 eu vou multiplicar por 2. 6 por 100. 6 por 100 é 0,06. Ok? Então, esse é o nosso valor de A. Quem é o valor de B? Eu tenho que julgar na minha função, né? Eu sei que minha função é f de x igual a x mais b. Depois eu mostro um outro jeito de calcular o b para vocês. Então, eu sei que o A é... Vou colocar em fração, tá? 3 por 50, x mais b. Trocando um ponto, vou trocar o ponto P aqui, por exemplo. 8,1 é 2025.
Então, 8, quando o y é 8,1, o x é 2025. Vezes 2025 mais b. Então, 8,1. Simplificando, 2025 dividido por 50, vai dar quanto? Alguém faz aí para mim? dividido por 50. 40,5. Então, é 3 vezes 40,5 mais b. Aqui deu quanto, hein? Vezes 3, 121. Espera que eu errei alguma coisa. Bom, vou calcular o b dessa forma aqui, ó. Tem que olhar por que isso aqui deu errado. Depois eu vejo por que isso aqui deu errado. Mas olha o que a gente pode fazer para calcular o b. Veja bem. Eu sei que o gráfico dessa função é uma reta. O que eu posso fazer? Eu posso considerar, eu estou aqui em anos aleatórios, eu posso considerar que o ano de 2025 é o ano inicial, né? É o ano onde vai começar o crescimento linear. Então, eu posso considerar o ponto zero do gráfico como o ano de 2025. Isso muita gente faz, tá? Muitas pessoas fazem para resolver problemas desse tipo. Se o ano zero equivale ao ano de 2025, o ano 2050 vai equivaler qual ponto aqui? Quem que é o ano de 2050 se o ano zero equivale ao ano de 2025? Hein, galera? Vai ser o ponto final? Vai ser qual o valor de x aqui? O ano zero equivale a 2025. Então, o ano 50 equivale ao quê? 25? Perfeito, eu tive que andar 25, ok? Eu sei que no ano de 2025 a população é 8,1. 8,1. E eu sei que no ano de 2050 a população é 9,6. Então, a reta que descreve esse problema é essa. Ok? O A a gente descobriu. O A é 0,6. 0,06. Quem é o B, gente? Quem é o B? Hein, pessoal? Quem é o B? 8,1. 8,1. Vamos voltar aqui? Olha aqui. O B é sempre o valor que intercepta o eixo Y. Então, olha no nosso problema aqui. Onde intercepta o eixo Y? No 8,1. Então, nosso B é 8,1. Descobri. Depois eu vou ver o que eu estava fazendo errado daquele outro jeito lá, tá? Então, pronto, descobrimos. O nosso número de habitantes em função do ano vai ser o Azinho, o coeficiente angular, né? 0,6, a taxa de variação A, mais o B, que é 8,1. Que é a resposta da letra A. 0,060, 0,06, né? Mais 8,1. Tudo bem? Galera, eu vou ficar por aqui hoje. Amanhã a gente continua com essa parte aí, fazemos mais alguns exercícios e continuamos com raízes e estudo de sinal. Beleza? Beleza, professor. Vou tirar a lista de chamada aqui. Um abraço para vocês, então. Até amanhã, tá? Tchau, tchau. Amanhã, professor. Obrigada pela aula. Valeu. Obrigado a vocês. Tchau, tchau.